viemos aqui hoje conversar com a psicanalista Renata Conde-Vescovi a respeito de um jogo que tem se viralizado na rede social, causando um desespero muito grande, principalmente em pais de adolescentes, por ter, inclusive, casos já registrados aqui no Brasil, desse tipo de adesão, automutilação e até mesmo a morte. As pessoas são acometidas, induzidas por esse tipo de jogo. Então vamos ouvir um pouco a psicanalista Renata Conde-Vescovi. Como você vê esse tipo de jogo tendo uma adesão como está se tendo hoje no mundo inteiro? Acho até meio precipitado tentar buscar explicações demais, porque é um fenômeno recente, né? Sim. Mas quando eu tomei pé dessa história da viralização desse jogo da Baleia Azul, e que as pessoas eu tenho escutado muito as pessoas atribuírem a responsabilidade ao excesso de rede social, que os jovens estão ficando muito tempo, né, debruçados ali nas suas redes sociais. A pergunta que eu me fiz, assim, o que está se passando do lado desses jovens para que eles sigam, né, esse tipo de seita, porque tem aí alguém que ocupa a função de um líder que dá o comando, né, para esses jovens, e comandos extremamente violentos, torturas, mutilações no corpo até que isso chegue à morte. O que tem acontecido que esses jovens estão respondendo tão rapidamente a isso, né? Assim, tão maciçamente a isso? Uma coisa que me faz questão é porque os jovens, eles funcionam, né, no mundo, vamos dizer assim, um pouco como caixa de ressonância. Eles espelham um pouco o que está se passando no mundo. Então, se o mundo está extremamente violento ou desesperançoso, os jovens refletem um pouco sobre isso, né? Eles se emprestam a mostrar um pouco a cara do mundo em que a gente vive. E o mundo atual tem muita contradição, né? Assim, muitos problemas acontecendo hoje na Europa, invasões, né? Isso, eu acho que o mundo sempre teve isso, assim. Eu acho importante dizer, assim, que na medida em que os jovens, eles não são mais... Por que eles são essa caixa de ressonância? Na medida em que os jovens não são mais a criança que ficam na dependência dos ideais e das identificações, das referências dos pais, né? Eles já não estão mais essa criança, e eles vão para o mundo, eles vão buscar no mundo essas referências e esses ideais, né? E eu vejo hoje os jovens muito desesperançosos, melancolizados, né? Muito deprimidos, e muitas vezes essa depressão, ela comparece nesses fenômenos que a gente tem assistido aí, dos chamados déficits de atenção, muita agitação. Você vê uma depressão e uma melancolia por trás disso tudo. É próprio, a gente sabe que é próprio da juventude também, um certo ato de se colocar em risco, né? A gente sempre viu ao longo da história os jovens produzindo uma certa situação de questionar limites, regras, se arriscarem. Mas no caso desse jogo da Baleia Azul, que eles já entram com firme propósito e sabem que a última etapa desse jogo é a morte, é cometer o suicídio, eles entram nessa experiência sem nenhuma possibilidade de arriscar, de correr o risco, de simplesmente correr o risco. Eles vão imediatamente em direção a essa morte. Então não tem essa possibilidade de recuarem frente a uma situação de risco. É a certeza com a morte, né? Isso me faz pensar que eu acho que o momento em que a gente vive, para os jovens, se eles vão buscar no mundo essas referências, eles estão muito sem referência. Isso é um fenômeno mundial. Referência do ponto de vista de crença nas utopias políticas, crenças nos ideais, nos líderes, nas suas identificações com líderes, seja pela via do esporte ou por uma ideologia política, um modo de viver. Eles estão muito sem essas referências, carentes, né? Absolutamente
desesperançosos, eu diria. Do ponto de vista do que se passa com eles, é muito fácil serem cooptados, digamos assim, por um líder desse, tirano, né, que os convoca à morte. Né? Sim, Renata, agora isso tem uma predisposição, né? Determinados jovens que já têm um pouco dessa predisposição por um tipo de falta de uma orientação, falta de amor. Que isso, quais as características que eu acho que os pais devem prestar atenção, né? E até tentar trabalhar, né, para que o filho dele não venha a ser um adepto desse tipo de jogo. Eu acho que isso sim, convoca a todos nós, né, e aos pais, para que, de fato, fiquem atentos aos seus filhos, porque é impossível, né, se os pais estão atentos, não observarem certas atitudes, certos comportamentos e as próprias mutilações que se expressam no corpo, né? Porque é interessante, assim, as mutilações são visíveis, né? Então, que os pais prestem atenção nos seus filhos, porque isso está falando justamente de um desamparo emocional muito grande, né? Eu acho que aí tem uma confluência do que se passa hoje na família, né? Eu acho que os pais infantilizaram muito seus filhos, digamos assim, se preocuparam em dar muito bens materiais e com muita dificuldade, às vezes, de parar, de sentar e de escutar, às vezes de olhar para o seu filho e ver que ali tem algum tipo de sofrimento. Então, esses jovens são carentes disso, de uma palavra, de uma voz e de um olhar. Né? E junto disso, o que se passa no mundo hoje, porque eu acho que nós estamos vivendo um mundo onde, digamos assim, as grandes apostas, as expectativas, sonhar, fazer planos, ter utopias, digamos, políticas, crenças e valores, isso caiu como um todo na nossa sociedade, na cultura do nosso tempo. O Brasil hoje vive um drama também muito grande, né, com essa crise política e econômica que se abate sobre o país. Né? Sobretudo essa crise política, né, onde você assistiu aí até com esse momento das delações, né? A gente tem assistido isso estarrecido, que não existe mais ideologia política, não existe mais crenças partidárias, né? Existe sim um jogo de interesse, dinheiro, então isso está estampando, do ponto de vista do que a gente está vivendo hoje, uma certa... Para que eu vou apostar na política se tudo acaba dessa forma, né? E o mundo como um todo, você vê, porque esse jogo, ele está viralizado no mundo todo, começou na Rússia, isso está na Europa, né? E se você parar para pensar o que se passa hoje com os jovens, sobretudo em alguns países na Europa, a Bélgica, a França, a Inglaterra, os jovens sendo cooptados facilmente para ir em direção ao abismo, né? Indo em direção, vamos dizer assim, aos países jihadistas, né? Se oferecerem, né? Aos países, a essas seitas que não são necessariamente muçulmanas, mas a esse movimento jihadista que está no Oriente, cooptando esses jovens para ir em direção à morte. Né, se oferecerem como homens-bombas, jovens que vão entrar para matar e morrerem sem o menor questionamento sobre os seus atos, né, se oferecendo em direção a um líder, vamos dizer assim, no caso desse movimento do jihad, a um líder tirânico. Né? Então, por que esses jovens estão se submetendo a esse tipo de líder na rede social que... O passo, as etapas a serem cumpridas vão nos levar à morte, e eles já sabem previamente disso. É porque estão num grau de desamparo subjetivo, afetivo, descrentes de fazerem apostas na vida, porque a gente vive justamente de poder apostar, né, que o nosso futuro vai ser promissor.
Isso a gente não assiste mais nos jovens. Eu vejo isso na clínica, eu vejo isso como um fenômeno, um movimento muito intenso nos jovens que estão ingressando na faculdade, com uma dificuldade absurda de cumprirem as suas etapas, as etapas exigidas pela vida acadêmica. Diante de um primeiro obstáculo, eles deprimem, fazem síndromes do pânico, são excessivamente medicados. A gente tem assistido esse movimento também de algumas adolescentes, e que isso inclusive é uma das etapas do jogo da baleia azul, de se marcarem, de se cortarem na pele, né? Porque como uma forma, é curioso porque isso é uma forma de sobreviverem, porque a dor psíquica é tão grande que elas preferem produzir essa dor no corpo para deslocar a dor psíquica para o real do corpo. É melhor que eu sinta uma dor aqui na pele do que eu ter que lidar com esse insuportável, esse inominável dessa angústia que me abate emocionalmente, né? Então, esse jogo da baleia azul, ele está espelhando um pouco o que os jovens estão vivendo no nosso tempo. O nosso tempo é depressivo, é melancólico. Renata, é lógico que nós não estamos querendo uma receita, né? Porque é difícil alguém propor alguma receita, mas alguns cuidados que eu acho que podem ser observados para a gente deixar no final dessa nossa entrevista. Atenção aos seus filhos, né? Eles se reúnem, é muito interessante, às 4h20 da manhã para receber esses comandos. E eu fiquei me perguntando o porquê disso, e é muito interessante que existe uma gíria que veio circula entre os jovens americanos. Às 4h20 é o horário que os jovens saem das escolas, do high school, e se reúnem nos grupos, 4h20 da tarde, né, se reúnem em grupos para fumar maconha e para conversarem, né? Então, isso é próprio da juventude, assim, isso tem um certo gesto revolucionário. Mas é interessante que esse movimento da baleia azul, ele se reúne às 4h20 da madrugada, na solidão, no isolamento da noite, os pais normalmente dormindo, né? Quer dizer, eles estão absolutamente desligados e desalojados de qualquer contato com esses pais. Então, eles não querem fazer laço, eles querem fazer o laço com a morte. Solidão. Então, né? Solidão. Então, os pais precisam estar atentos a isso, aos comportamentos dos filhos, às atitudes, conversar sem censura, sentar para conversar com franqueza, olho no olho, né? E nós, que somos os responsáveis por deixar para os nossos filhos uma geração que a gente possa fazer promessas, que a gente possa sonhar, nos questionarmos qual é o futuro que nós estamos deixando para os nossos filhos. Que mundo é esse que nós estamos deixando aí para os nossos filhos? Porque os jovens, eles são revolucionários por excelência, eles vão trazer um mundo melhor. E a aposta está sendo na morte, né? Um futuro, a gente não pode prever nada, mas um futuro que está se desenhando como sombrio, né, para os nossos jovens. Sem sonhos, sem aposta, sem utopias, né? Isso é triste. Obrigado, Renata. Eu que agradeço.